capítulo 23 do livro de Jó diz assim: Porém Jó respondeu e disse: Hoje ainda falarei da minha queixa com amargura, pois é mais grave a minha chaga que o meu gemido. Quem me dera se eu pudesse encontrar Deus? Eu iria então até o seu trono, exporia diante dele a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Eu saberia o que ele me respondesse, entenderia o que me dissesse. Porventura pleitearia comigo com a grandeza da sua força? Não. Antes ele me daria atenção. Ali o justo pleitearia com ele, e eu para sempre ficaria absolvido pelo meu juiz. Eis que se eu for adiante, não o acharei, e se voltar atrás, não o perceberei. Se à esquerda ele opera, eu não o vejo, e se esconder à direita, não o percebo. Mas ele conhece o meu caminho, quando me tiver provado, sairei como ouro. Meus pés se afirmaram no seu rastro, guardei o seu caminho e não me apartei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me separei. Guardei as palavras da sua boca mais do que as minhas comidas. Mas se ele determinou alguma coisa, quem o desviará? O que a sua alma agradar, isso ele fará. Ele, pois, terminará o que determinou para mim, e muitas coisas como essas ainda nele. Pelo que eu me espanto em sua presença, e quando considero isto, eu o temo. Deus tem amolecido meu coração e me perturbou o Todo-Poderoso. Porquanto não fui eu desarraigado antes das trevas, nem ele tem encoberto as trevas do meu rosto. O capítulo 23 vai falar sobre a resposta de Jó, do coração de Jó. Jó, um homem afligido e amargurado pelas perdas que ele teve repentinamente. Quantas vezes é assim conosco também? Quantas vezes estamos no caminho e tudo parece que vai bem, mas de repente vem um vento forte e leva muitas coisas das nossas vidas. Muitas vezes tudo sai do lugar e nós não compreendemos o que está acontecendo. Mas Jó, ele responde que ele quer se encontrar com Deus, que ele quer falar com Deus sobre tudo o que está acontecendo na vida dele. Ele sabe que Deus vai dar atenção ao que ele falar, porque Deus, ele é nosso Criador e ele quer entender a criatura, o que há dentro do coração de cada um. Deus, ele conhece os caminhos do homem e ele conhece quem realmente é servo e quem não é. Deus, ele estava observando o comportamento de Jó. Deus, ele sabia do coração e do caminho de Jó. E Jó afirma: ele conhece o meu caminho. Jó, ele entende que Deus está provando ele. Jó entende que Deus está observando o comportamento dele. Jó sabe que Deus escolheu ele. Jó entende e compreende a grandeza de Deus. E nós precisamos compreender a grandeza de Deus, porque Deus, ele espia os nossos pecados. Deus, ele compreende o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. Deus sabe de tudo que nós fazemos. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus conhece tudo o que há em nós. E o Senhor estava provando o comportamento de Jó, porque Satanás disse a Deus que Jó adorava ele e era um homem reto, porque Deus havia abençoado a vida dele. Então Deus, ele permite Satanás tirar tudo de Jó. E permite Satanás amargurar Jó. Mas mesmo amargurado, Jó não sai da presença do Senhor. Mesmo angustiado, afligido, Jó não desperdiça o seu tempo em ouvir aquelas palavras vãs,
palavras mentirosas, enganosas dos seus amigos, porque os seus amigos olhavam no mundo carnal, mas Jó observava o mundo espiritual. Se os nossos olhos estiverem no mundo carnal, nós não conseguimos suportar. Mas se nós estivermos com os olhos no mundo espiritual, nós saberemos que Deus está movendo as coisas ao nosso favor. Nós saberemos que Deus está nos permitindo perder para nos moldar e alicerçar. Jó entendia que depois que ele passasse por essa prova, ele seria refinado, assim como o ouro é. O ouro, ele precisa passar pelo fogo para ser refinado. E não é qualquer joia, não é qualquer instrumento, mas é um instrumento poderoso, de grande valiosidade. Será que eu e você somos valiosos para o Senhor? Será que o Senhor, Ele quer saber o que tem dentro do nosso coração? O Senhor muitas vezes quer mostrar para nós quem somos nós no deserto. O Senhor quer mostrar para nós a nossa fragilidade. O Senhor quer mostrar para nós que nós somos dependentes dEle, que somente Ele pode fazer tudo por nós. Se nós confiarmos no nosso braço, na nossa força, nós caímos. Porque a força vem do Senhor. O levantar e o cair vem do Senhor. A riqueza e a pobreza vem do Senhor. Quem escolhe as nossas vidas é o Senhor, porque o Senhor, Ele conhece o que tem dentro do nosso coração. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos moldar, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos entender que o Senhor é o dono de todas as coisas e fora dele não há outro Deus. E para que Deus possa ter misericórdia de nós, para que Ele possa nos perdoar, nós temos que entender que o mundo espiritual, ele se move. E que o mundo físico também se move. E é a partir do mundo espiritual que eu vou mover no físico, porque na carnalidade é o contrário. É no mundo carnal, quando eu me movo na carne, se move o espiritual. Mas quando nós estamos em espírito, é quando eu movo o mundo espiritual que as coisas físicas começam a acontecer. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, o Senhor abençoa a minha casa. Quando eu começo a fazer jejum, o Senhor abençoa o meu estado físico. Quando eu começo a louvar ao Senhor, o Senhor trata os meus órgãos, o meu sangue, trata toda a minha circulação, tira todas as doenças. Então é a partir do mundo espiritual que nós devemos trabalhar. É através do mundo espiritual que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos tratar, que o Senhor vai nos remir, que o Senhor vai nos conduzir. E por isso nós lemos a Bíblia Sagrada, porque ela nos ensina a ter comportamentos assim como o de Jó, que mesmo na sua doença, na sua fraqueza, nas suas perdas, louvou ao Senhor e se posicionou diante dos seus amigos, para que eles não mentissem sobre a vida dele, porque ele sabia que ele era um escolhido de Deus. Ele sabia que aquela tempestade ia passar na sua vida. Ele sabia que o Senhor estava provando ele, o coração dele, e o Senhor estava olhando os lábios dele. Será que nós temos proferido bênçãos? Será que nós temos abençoado? Será que nós temos louvado ao Senhor, mesmo diante das nossas dificuldades? Precisamos agradecer dia a dia, bendizer o nome do Senhor, louvar a Ele, engrandecê-lo, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.